Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 21ª aula da disciplina de Cálculo 1. Nesta aula, nós veremos uma segunda aplicação da derivada, que é a análise do comportamento de funções. A seguir, nós veremos particularmente como determinar os intervalos de crescimento e decrescimento de uma função e alguns critérios para determinar os extremos. Dada assim uma curva y igual a f de x, nós usaremos a derivada para obter alguns dados acerca da curva. Esses dados nos levam a um método geral para construir esboços de gráficos de funções, o que será visto na próxima aula. Nós vamos iniciar com o teorema do valor médio, que nos diz que se uma função f for contínua em um intervalo fechado AB e derivável em um intervalo aberto AB, então existirá pelo menos um ponto C neste intervalo aberto, tal que f de B menos f de A sobre B menos A é igual a f' de C, ou passando este B menos A que está dividindo para o outro lado multiplicando, nós ficamos com f de B menos f de A igual a f' de C vezes B menos A. Geometricamente, o que o teorema nos diz é que, dados o ponto A, f de A, e o ponto B, f de B, nós podemos traçar uma retinha que passa por esses dois pontos, nós vamos chamar essa retinha de S. Então, vai existir pelo menos um ponto C, f de C, com C entre A e B, tal que a reta tangente ao gráfico de f neste ponto será paralela à nossa retinha S. Agora, como f de B menos f de A sobre B menos A é o coeficiente angular desta retinha S, e f' de C é o coeficiente angular da retinha tangente T, segue que f de B menos f de A sobre B menos A é igual a f' de C. Como consequência do teorema do valor médio, nós temos então a seguinte proposição, que nos diz que, dada f uma função contínua no intervalo fechado a B e derivável no intervalo aberto a B, ou seja, existe a derivada no intervalo aberto a B, se a derivada for positiva para todo x neste intervalo aberto, então a função é crescente no intervalo fechado a B. Agora, se a derivada for negativa para todo x no intervalo aberto a B, então a função é decrescente no intervalo fechado a B. Observe que a hipótese da continuidade de f no intervalo fechado a B é muito importante. Por exemplo, se nós tomássemos a função f, que vai do intervalo fechado 0, 1 em R, e é dada por f de x igual a x mais 1 para x entre 0 e 1 para x igual a 1, nós temos que f' de x será igual a 1, derivada de x mais 1, derivada do x é 1, derivada de 1, que é uma constante, é 0, portanto, a derivada f' de x é igual a 1, que é maior que 0 para todo x no intervalo aberto 0, 1. Mas esta função não é crescente no intervalo 0, 1. Veja então que nós teríamos uma falha na afirmação da proposição 8. Isso ocorre porque a proposição não pode ser aplicada neste caso, porque a função não é contínua no ponto 1, ou seja, ela é contínua no intervalo aberto 0, 1, mas não no intervalo fechado 0, 1. Isso pode ser visto pelo gráfico. Observe que, de fato, a função não é contínua no intervalo 0, 1, ela tem um pulo aqui no 1, que não a deixa ser contínua, e observe também que ela não é crescente, porque aqui no ponto 1 ela diminuiu, então ela não é crescente no intervalo fechado 0, 1, apenas no intervalo aberto. Então, a hipótese da função ser contínua no intervalo fechado é muito importante e deve ser verificada antes de aplicarmos a proposição anterior.
Por exemplo, vamos determinar os intervalos de crescimento e decrescimento da função x ao cubo menos 2x² mais x mais 2 e esboçar o gráfico. Observe que a derivada dessa função, nós vamos estar usando a regrinha da potência. Derivada de x ao cubo, 3x². Derivada de menos 2x² vai ficar menos 4x. Mais derivada do x é 1, derivada do 2, que é uma constante, é 0. Então, a derivada será 3x² menos 4x mais 1. Pela proposição 8, conhecendo o sinal da derivada, nós sabemos dizer se a função é crescente ou decrescente. Então, o que nós faremos é encontrar as raízes desta função para fazer, assim, a análise da variação de sinal desta função. Então, observe que nós temos uma função do segundo grau, nós temos, então, que ela vai ser igual a 0, se e somente se o delta for igual a b², que é menos 4ao², que é 16, menos 4 vezes a, que é 3, vezes c, que é 1, então isso é menos 12, é igual a 4, nós estamos considerando aqui uma função do segundo grau do tipo ax² mais bx mais c. Então, o delta vai ser igual a 4, e assim as raízes que são da forma x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, nós chegamos que x é 4 mais ou menos 2 sobre 6, 4 mais 2, 6 sobre 6, 1, 4 menos 2, 2 sobre 6, 2 sextos, que é igual a 1 terço. Então, nós temos duas raízes, x igual a 1 e x igual a 1 terço. Fazendo agora a análise de sinal, nós temos que no ponto 1 terço e 1, a função é igual a 0, porque esses dois pontos são raízes dessa nossa função, que é a derivada da função original. Agora, para x maior que 1, basta substituirmos um valor qualquer. Por exemplo, no 2, nós teremos que essa função vale 2ao², 4, vezes 3, 12, menos 4 vezes 2, 8, 12 menos 8, 4 mais 1, 5. Portanto, é positivo. Para x menor que 1 terço, a gente pode tomar, por exemplo, 0. No 0 vai dar 3 vezes 0 é 0, menos 4 vezes 0, mais 1, então é igual a 1, que é positivo. Entre 1 terço e 1, nós podemos tomar, por exemplo, o meio. 3 vezes meio ao quadrado é 1/4, isso é 3/4, menos 4 vezes meio é 4 sobre 2, que é 2, menos 2 mais 1, menos 1, 3/4 menos 1 é negativo, porque o menos 1 é maior do que 3/4. Assim, f' de x é positivo nos intervalos entre menos infinito e 1 terço, e entre 1 e mais infinito, e é negativo no intervalo de 1 terço até 1. Como a função é contínua, então, pela proposição 8, segue que a função é crescente nos intervalos entre menos infinito e 1 terço, e de 1 até mais infinito, e ela é decrescente no intervalo que vai de 1 terço até 1. Antes de esboçarmos o gráfico, nós vamos calcular, então, o limite da função para x tendendo a mais infinito e x tendendo a menos infinito. Para x tendendo a mais infinito, a nossa função é a função x² menos 2x² mais x mais 2. Veja que, calculando diretamente, nós teríamos uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. O que nós faremos é colocar o x² em evidência. Com isso, nós ficamos com a função escrita da forma x², que multiplica 1 menos 2 sobre x, mais 1 sobre x² mais 2 sobre x². Veja que quando nós colocamos o x² em evidência, nós dividimos todos os demais termos por x². Então, x² sobre x², 1, menos 2x² sobre x², menos 2 sobre x, mais x sobre x², 1 sobre x², mais 2 sobre x². Veja que, distribuindo essa multiplicação, nós voltamos aqui na nossa função original. Agora, aplicando o limite, nós ficamos limite de x² para x tendendo a infinito, infinito, que multiplica 1, limite de 1 para x tendendo a infinito, continua sendo igual a 1, limite de 2 sobre x para x tendendo a infinito, vai para 0,
e todos os demais acontece a mesma coisa. Então, nós ficamos com mais infinito vezes 1, que é mais infinito. Analogamente, para x tendendo a menos infinito, nós colocamos também x ao cubo em evidência, mas agora, limite de x ao cubo para x tendendo a menos infinito é menos infinito. Ficamos então com menos infinito vezes 1, que é menos infinito. Portanto, o limite da função para x tendendo a mais infinito é mais infinito, e para x tendendo a menos infinito é menos infinito. Então, nós sabemos o comportamento da função quando x tende a mais ou menos infinito. Nós obtemos, assim, o gráfico. A nossa função é a função x ao cubo menos 2x² mais x mais 2. Substituindo, no menos 1 ela vale menos 2, no 0 ela vale 2, no 1/3 ela vai valer 58/27, no 1 ela vale 2, no 2 ela vale 4. Substituindo, então, esses pontos e com as informações que nós temos, que a função vai para mais infinito quando x tende a mais infinito, e ela vai para menos infinito quando x tende a menos infinito. Além disso, ela é crescente no intervalo de menos infinito até 1/3, ela é decrescente entre 1/3 e 1, e ela volta a ser crescente a partir do 1. Então, com essas informações, nós esboçamos mais facilmente o gráfico da nossa função. Nós vamos falar agora em critérios para determinar extremos de uma função. Observe inicialmente no gráfico a seguir que os pontos x1, x2, x3 e x4 são chamados de extremos relativos da função. Relativos porque nós estamos olhando relativamente à sua vizinhança. Os pontos f de x1, f de x2, f de x3 e f de x4 serão então chamados de máximos ou mínimos relativos. Note que f de x1 e f de x3 serão máximos relativos porque eles são os maiores pontos com relação à vizinhança. E f de x2 e f de x4 são chamados mínimos relativos porque eles são os menores pontos com relação à sua vizinhança. Observe que o máximo relativo não é necessariamente o ponto mais alto, nem o mínimo relativo é o ponto mais baixo. Eles são somente pontos altos e baixos relativos à vizinhança. Nós definimos, então, o máximo relativo formalmente como um ponto C, se existir um intervalo aberto I contendo C, tal que f de C é maior ou igual a f de x para todo x pertencente à intersecção do intervalo com o domínio da função. E uma função f tem um mínimo relativo em C se existir um intervalo aberto I contendo C, tal que f de C é menor ou igual a f de x para todo x pertencente à intersecção do intervalo I com o domínio da função f. Observe que, conforme nós vimos na figura, uma função definida num dado intervalo pode admitir diversos pontos extremos relativos. Agora, o maior valor da função no intervalo será chamado de máximo absoluto da função neste intervalo. Analogamente, o menor valor será chamado de mínimo absoluto. Note também que todo máximo ou mínimo absoluto é também um máximo ou mínimo relativo, respectivamente. Conforme nós podemos ver novamente na figura, x1, x2, x3 e x4 são extremos relativos, sendo x1 e x3 pontos onde a função tem um máximo relativo e x2 e x4 pontos onde a função tem um mínimo relativo. Agora, o ponto x3 é um máximo absoluto e x2 é um mínimo absoluto. Veja então que, de fato, todo extremo absoluto é também um extremo relativo, mas nem todos os extremos relativos são absolutos. Nós veremos a seguir uma proposição que vai nos ajudar a encontrar os possíveis extremos de uma função. Então, supondo que f de x existe para todos os valores de x
pertencente ao intervalo aberto AB e que f tem um extremo relativo no ponto C, onde o C está entre A e B. Se f' de C existir, então f' de C é igual a zero. Geometricamente, observe que se f tem um extremo relativo em C e se a derivada da função neste ponto existe, então o gráfico da função y igual a f de x tem uma reta tangente horizontal no ponto x igual a C. E daí, a inclinação da reta tangente é zero, ou seja, derivada da função neste ponto é igual a zero. Agora, note que essa é apenas uma condição necessária, não é suficiente. Ou seja, se a derivada da função neste ponto é igual a zero, a função pode ter ou não um extremo relativo neste ponto C, como nós podemos observar no seguinte gráfico. No ponto zero, f' de zero é zero, mas zero não é um extremo para esta função. Da mesma forma, quando a f' de C não existir, a função pode ter ou não um extremo relativo em C. Note que em ambas as figuras, f' de C não existe porque nós temos um pico em ambos os pontos. Agora, no primeiro caso, a função tem um máximo absoluto no ponto C, enquanto que no segundo, no ponto C, nós não temos um máximo. O ponto C, pertencente ao domínio da f, tal que f' de C é zero ou f' de C não existir, é chamado então de ponto crítico da função. Os pontos críticos são então os candidatos a extremos relativos. Não quer dizer que eles sejam sempre extremos, conforme nós vimos, mas eles serão candidatos que nós iremos verificar. Nós veremos a seguir alguns critérios para determinar os extremos de uma função. Primeiro, nós chamaremos de critério da primeira derivada, que nos diz que, dada f uma função contínua no intervalo fechado AB e derivável em intervalo aberto AB, exceto possivelmente num certo ponto C, se f' de x for maior que zero para todo x menor que C, e f' de x for menor que zero para todo x maior que C, então f tem um máximo relativo em C. Recorde da proposição 8 que se f' de x é maior que zero, então nós temos uma função crescente. Então a função será crescente para todo x menor que C, e f' de x menor que zero implica que a função é decrescente para todo x maior que C. Então, nós temos uma função que é crescente para x menor que C e ela é decrescente para x maior que C, ou seja, nós temos assim um máximo relativo no ponto C. O item 2 nos diz que se f' de x for menor que zero para todo x menor que C e f' de x for maior que zero para todo x maior que C, então f tem um mínimo relativo em C. Note novamente que se f' de x é menor que zero, da proposição 8, a função é decrescente. Então, a função é decrescente para todo x menor que C, e se f' de x é maior que zero, a função é crescente. Então, nós temos uma função que é decrescente para todo x menor que C e é crescente para todo x maior que C, ou seja, no ponto C, nós temos um mínimo relativo. Por exemplo, tomando a função f de x igual a x menos 2 ao quadrado menos 3 para x menor ou igual a 5 e meio vezes x mais 7 para x maior que 5, vamos determinar os pontos críticos e esboçar o gráfico para essa função. Agora, note que a f' de x será a derivada para x menor que 5, derivada de x menos 2 ao quadrado, regra da potência, isso é 2 vezes x menos 2. Como nós temos uma composição, então nós usamos regra da cadeia, fica vezes a derivada do que está aqui dentro. Agora, a derivada de x é 1, derivada de menos 2 é 0, então fica 2 vezes x menos 2 vezes 1,
Então, é simplesmente 2x menos 2, derivada de menos 3 é zero. Então, a derivada será 2 vezes x menos 2 para x menor que 5. Para x maior que 5, derivada de meio vezes x mais 7 é simplesmente 1 meio. Derivada de x mais 7, derivada de x é 1, derivada de 7 é 0. Então, isso é meio vezes 1, que é meio. Então, a derivada desta função será 2x menos 2 para x menor que 5 e meio para x maior que 5. Agora, para x igual a 5, nós teremos que analisar as derivadas laterais. A derivada à direita, que é para x maior que 5, será então igual a meio. E a derivada à esquerda, que é para x menor que 5, será, no caso, nós temos 5 menos 2, 5 menos 2 é 3, 2 vezes 3 é 6, então a derivada será igual a 6. Note que se as derivadas laterais são diferentes, a derivada no ponto não existe. Então, no ponto 5, nós não temos a derivada não existe, então nós já sabemos que o 5 é um ponto crítico dessa função. Além do 5, que é o ponto onde a derivada não existe, nós vamos analisar o ponto onde a derivada é igual a zero. Para x maior que 5, nós sabemos que a derivada é sempre igual a meio. Agora, para x menor que 5, quando a função 2x menos 2 é igual a zero? Apenas quando x for igual a 2. Portanto, o ponto x igual a 2 também é um ponto crítico, porque f' de 2 é igual a zero. Então, nós temos que o ponto 5 e o ponto 2 são pontos críticos para essa função. Analisando, então, o sinal da derivada, nós temos que ela será negativa para x menor que 2, basta substituir um valor qualquer, por exemplo, tomando x igual a zero, isso fica 2 vezes menos 2, que é menos 4, portanto é negativo. F' de x será maior que zero para x entre 2 e 5, tomando, por exemplo, o 3, 3 menos 2 é 1, 2 vezes 1 é 2, então ela é positiva. Para x maior que 5, a derivada é sempre meio, que é sempre positiva. Então, nós temos que a derivada é negativa para x menor que 2, ela é positiva para x entre 2 e 5 e positiva para x maior que 5. Assim, o sinal de f' tem a seguinte variação, ele é negativo no intervalo entre menos infinito e 2 e positivo nos intervalos entre 2 e 5 e 5 e mais infinito. Assim, pela proposição 8, a função será decrescente no intervalo entre menos infinito e 2 e crescente nos intervalos entre 2 e 5 e de 5 até mais infinito, ou seja, ela é decrescente de menos infinito a 2 e ela é crescente de 2 até mais infinito. Portanto, pelo critério da primeira derivada, a função terá um mínimo relativo no ponto x igual a 2, que é onde o sinal da derivada está sendo invertido. Como ela é negativa para x menor que 2 e positiva para x maior que 2, nós temos um mínimo relativo no ponto 2 e nós temos a seguir o gráfico da nossa função, onde de fato nós podemos observar que a função é decrescente no intervalo entre menos infinito até 2 e ela é crescente de 2 até mais infinito. Nós temos agora o critério da segunda derivada, que nos diz que, dada f uma função derivável no intervalo aberto a b, e c um ponto crítico da função neste intervalo, isto é, f' de c igual a zero com c entre a e b, recorde que um ponto crítico é aquele ponto onde a derivada é zero ou a derivada não existe. Neste caso, nós já tomamos por hipótese que a função é derivável em todo o intervalo AB, portanto, nós descartamos aqui o caso onde a derivada não existe no ponto C. Por isso, nós temos apenas f' de c igual a zero. Se a função admite a segunda derivada no intervalo AB, então nós temos que se a segunda derivada no ponto C for menor que zero, então a função tem um máximo relativo
em C. Se a segunda derivada for maior que zero, então a função tem um mínimo relativo no ponto C. Por exemplo, vamos tomar a função f de x igual a x vezes x menos 1 ao quadrado e encontrar os máximos e os mínimos relativos desta função. Observe que nós podemos distribuir essa multiplicação e escrever esta função da forma x que multiplica x menos 1 ao quadrado é um produto notável que pode ser escrito como o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Distribuindo agora a multiplicação por x, isso é x ao cubo menos 2x quadrado mais x. Veja que fazendo essa distribuição, fica mais simples para calcularmos a derivada, nós podemos calcular agora diretamente. Ao passo que se estivéssemos utilizando a função desta forma, nós temos um produto e para calcular a derivada, teríamos que usar a regra do produto. Agora, a derivada de x ao cubo menos 2x quadrado mais x será 3x quadrado menos 4x mais 1. Veja que a derivada é a mesma da função do exemplo 24, onde a nossa função naquele caso era x ao cubo menos 2x quadrado mais x mais 2. Como a derivada de constante é zero, a derivada da função do exemplo 26 e do exemplo 24 será a mesma que a função 3x quadrado menos 4x mais 1. Agora, a derivada segunda, derivada de 3x quadrado, 6x, derivada de menos 4x é menos 4, mais a derivada do 1, que é zero. Então, a derivada segunda será 6x menos 4. Agora, fazendo f' de x igual a zero, conforme nós fizemos no exemplo 24, nós obtemos que x é igual a 1 ou x é igual a 1/3. Esses são os nossos pontos críticos. Agora, substituindo na segunda derivada, nós temos que a f duas linhas de 1 é igual a 2, que é positivo, e f duas linhas de 1/3 é igual a menos 2, que é negativo. Portanto, pelo critério da segunda derivada, a função tem um mínimo relativo no ponto 1 e um máximo relativo no ponto 1/3. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula 21. Muito obrigada.